Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começa o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje, quinta-feira, nós recebemos um engenheiro, Murilo Pinheiro, que preside o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Engenheiros e também a CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Aliás, eu poderia ser dessa confederação, porque eu sou liberal universitário regulamentado, acho que eu vou ficar sócio lá, viu, Murilo? Murilo, tudo bem com você? Tudo bem, Franzinho, um prazer estar aqui contigo. E se você entrasse nessa confederação, ia brilhantar muito a nossa confederação. Muito obrigado. É uma honra para nós tê-lo lá. Você é uma pessoa muito bem-vinda nas nossas entidades. Muito obrigado. Murilo, nós já tantas vezes falamos sobre engenharia, desenvolvimento, Cresce Brasil, né, que é um projeto que vocês tocam com tanta seriedade e apreço. E nós estamos vivendo uma época de paralisia da economia. Eu peguei o Valor Econômico da última sexta-feira e parecia um show de horrores, porque dizia lá, a mais longa recessão da história brasileira, a mais lenta retomada pós-recessão, a indústria de transformação com pior desempenho nos últimos 18 anos e por aí. Então, quero crer que a situação da engenharia não seja tão diferente, né? Então, eu te pergunto, como é que está a engenharia brasileira hoje num cenário de paralisia econômica? Olha, também está cheio de problemas. Cheio de problemas. Eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento bastante complicado, um momento bastante difícil. Quando a gente fala na economia, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma nós teremos problemas na engenharia. Até por conta de que toda a questão de desenvolvimento, de crescimento, de novas conquistas, Sim, no sentido tecnológico, são devidos aos engenheiros. E isso também, paralisando lá, nós estamos também com um problema cá. perfeito. Muito bem, nós temos, como em todos os programas que apresentamos, a presença da jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical. Ela vai encaminhar perguntas, participações, etc. Tudo bem com você, Ariane? Tudo ótimo, João Franzin. Boa noite. Boa noite, Murilo. Obrigado mais uma vez por sua participação aqui no programa. E a você, internauta, que nos acompanha no Repórter Sindical de hoje, que você tem espaço e pode enviar a sua pergunta. Nós temos alguns meios. Um deles é o Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook de João Franzin, também pelo Facebook da Agência Sindical. Você envia seu comentário e a gente encaminha para o entrevistado. Também temos, você pode enviar também por meio do nosso WhatsApp, 011 São Paulo, e o número é 974719071. 974719071. A você que já enviou sua pergunta, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Ariane. Já temos várias perguntas aqui no meu Facebook, inclusive registro aqui. A Odete Santos está dizendo que o som está muito baixo. Então, teria que verificar o que é isso, a técnica aí. É uma questão para a engenharia resolver. Humberto Goulart, Luiz Fernando Juncal. Será que o Juncal está em São Paulo ou São Luís do Paraitinga? Sul Camargo. E tem o Sérgio Buarque de Guzmão, fez uma pergunta, daqui a pouco eu encaminho ao Murilo. Murilo, nós tivemos um acidente, um crime ecológico gravíssimo no Brasil recentemente, que foi lá em Brumadinho, né? A explosão, o estouro daquela barragem da Vale, e que matou muita gente, devastou toda aquela região. Eu passei por ali, porque eu fui, faz uns 2 anos, fui em Inhotim, no Instituto, então na verdade, você margeia aquele rio ali, né? Ali é um vale, tinha muitas casas, eu quero crer que aquilo ali foi tudo arrastado. E até a polícia prendeu 2 engenheiros, né? Porque é preciso ter sempre bode expiatório, né? Achar o boi de piranha para cada situação. O que aconteceu verdadeiramente ali? Houve uma falha na engenharia ou foi, digamos, a gestão irresponsável da empresa que foi acumulando problemas, acumulando igual avião, né? Não conserta quando uma luzinha vermelha acende no painel, porque acha que não é nada. Não faz a manutenção preventiva, aí o avião cai. E acontece a tragédia. O que verdadeiramente ocorreu lá você, enquanto engenheiro
pode nos dizer? Acho que, em princípio, nós deveríamos falar o seguinte: para uma apuração bem perfeita, para a gente saber exatamente o que aconteceu, teria que fazer, sem dúvida nenhuma, uma apuração mais aprofundada e tal. Mas eu acho que, de imediato, nós podemos falar que tem um problema de gestão. Tá. Sem dúvida nenhuma, um problema de gestão. Acho, por exemplo, que aquela colocação, aquela questão de prender os engenheiros, uma coisa extremamente precipitada, né? Tá. E que, na verdade, eu acho que você tinha que pensar primeiro na empresa, na gestão, em quem fez essa gestão, até porque tem muitas nuances que podem acontecer antes de nós discutirmos quem foi o responsável técnico. Sim. Acho que a questão de gestão é a mais apropriada para ser colocada nesse momento. Até porque a empresa é reincidente, né? Sem dúvida tinha feito nenhuma. aquela Até tragédia, porque tem barbaridade. lá, muitos históricos de que a empresa sabia, de que Mariana também foi dessa forma. Então, eu acho que a primeira coisa que para nós concluirmos é a gestão, o problema de gestão. E depois a gente poderia ter uma conclusão mais técnica, mais aprofundada. Perfeito, perfeito. Murilo, pergunta aqui deixa eu pegar o nome direito aqui. Sérgio Buarque de Guzmão. É uma pergunta que geralmente a Ariane faz, mas eu vou fazer aqui, depois eu prometo que não interfiro mais. Qual o mal que a Lava Jato causou à engenharia nacional? Pergunta, ele é jornalista. E te pergunto, causou algum mal? Nossa, total. É? A engenharia total. Na verdade é o seguinte, quando eu não estou dizendo que não deva ter lava-jato, que não deva ter apurações, eu acho que quem deve tem que pagar, mas eu acredito que nós devíamos ter pensado nas pessoas e não nas empresas. Com essa história de ser colocado no mesmo bolo a empresa com os seus dirigentes, isso aconteceu de muitas empresas sendo fechadas. Sim. Muitas e muitas empresas. Quando nós pensamos nas grandes, nós temos que pensar que cada uma dessa grande está ligada a mais outras 50 tantas empresas. Sim. Então, toda essa cadeia foi atingida, essa cadeia de empresas foi atingida. Tá. Eu acredito que se nós tivéssemos, se as coisas tivessem sido discutidas em cima daqueles caras, daquelas pessoas que tiveram lá questão de corrupção, alguma coisa nesse sentido, eles sim deveriam ser acionados, serem culpados, serem processados, e não as empresas. Hoje nós matamos muitas dessas empresas. Agora, Murilo, é evidente que o primeiro impacto da Lava Jato, na medida em que as empresas paralisam, é o desemprego. Mas também, quando você paralisa a economia e essas empresas grandes, você gera um gap na engenharia. A engenharia sofre um atraso, porque a engenharia está muito ligada à pesquisa, à aplicação cotidiana, não é verdade? Quer dizer que você acha que também isso acaba trazendo um retrocesso para a engenharia, uma paralisia no tempo? Não, sem dúvida. Você precisa o tempo todo estar se aprimorando, participando, tecnologicamente avançando. Quando você faz isso, você retroage aquele grupo, você também perde. Ali nós exportávamos know-how. É uma das melhores e maiores empresas do mundo. Então, isso trouxe consequências até para fora do país. Você diz em relação à Petrobras? Em relação à Petrobras. Tá, mas também tem as empreiteiras, OAS, Odebrecht. É as empreiteiras que eu estou dizendo, também me referindo a elas. Tá. São empreiteiras de ponta, uma das melhores do mundo. Tá. Empreiteiras que exportavam know-how, exportavam conhecimento, participavam de obras em vários países. Tá. Em vários países. Agora, Murilo, deu para quantificar quantos engenheiros perderam emprego? Vocês têm uma ideia? Olha, na época a gente fez até uma avaliação de mais ou menos 40 mil. 40 mil engenheiros? Na época. Mas eu não consigo agora quantificar nesse momento. E aí, mais eu sei que só civil... com rebaixamento da questão nossa brasileira, nós tivemos 5 mil só de pessoas qualificadíssimas, especialistas que perderam emprego. Tá. Engenheiros. Aí na engenharia civil, na cadeia também energética. Tudo isso, naval, mecânica. Tá. Tudo isso aconteceu. Bom, quando a engenharia sofre um impacto e um atraso,
isso tem uma consequência na vida nacional. E também eu quero crer que, para o estudante que está procurando um mercado de trabalho, eu estou dizendo isso que eu peguei um táxi agora, o pai é um aposentado do Banco do Brasil e disse, meu filho é engenheiro, se casou agora, estou feliz que ele arrumou um emprego, etc. Então, quer dizer, a engenharia, ela é um sonho para muita gente e dá uma perspectiva, era uma carreira sólida, etc. Você acha que esse impacto todo com a AES, Odebrecht, cadeia de petróleo, a Petrobras, etc., isso desestimulou as pessoas? Teve gente que disse, também eu não faço mais engenharia, porque agora não tem mais mercado, vou ter que trabalhar no exterior. Como é que você sentiu isso? Eu acho que isso teve um reflexo, sem dúvida nenhuma. Tá. Mas a engenharia está presente em tudo que a gente faz, tudo que tem. Então, a engenharia, o Brasil está carente de engenheiros. Ainda faltam engenheiros. Mas muito. Se nós pensarmos, por exemplo, fizermos uma comparação com outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, o número de profissionais engenheiros é muito maior do que o do país. Tá. Formam muito mais engenheiros em outros países do que aqui. Então, nós estamos carentes de engenheiros. Tá. Então, eu acredito, se eu tivesse que dar uma opinião para um jovem, eu diria, faça engenharia. Tá. Bacana. Eu vou citar de memória, que posso estar até me enganar. O nome do menino do engenheiro é Alex de Clava. E o pai é Nelson, o taxista. Então, um abraço ao pai e ao filho e sucesso aí na sua carreira na engenharia. O Eduardo nos avisa que temos aqui o Fala Diese, é um momento do programa em que entra um correspondente. E é um correspondente de responsa, nada mais, nada menos que o diretor técnico do Diese, o Clemente. Então, ele vai falar sobre a questão da reforma da Previdência e a mobilização do sindicalismo que pretende fazer um ato unitário de protesto dia 22 de março. Vamos à mensagem do Clemente e voltamos já com o Murilo Pinheiro, engenheiro. Pode ser? Centrais sindicais estão organizando um grande dia de mobilização para enfrentar a reforma da Previdência, que tira direito dos aposentados e que mexe na Seguridade Social. Dia 22 de março será um grande dia de mobilização nacional, agora reforçado por essa medida provisória, a 873, que ataca a liberdade sindical, procurando inviabilizar o financiamento do sindicato, criando constrangimentos em relação ao pagamento de mensalidade, contribuição sindical, contribuição assistencial e a chamada taxa negocial. Está muito claro para o movimento sindical, numa reunião feita hoje, onde todas as centrais declararam unidade absoluta na luta contra a reforma da Previdência e num trabalho contínuo para trazer para o movimento sindical o maior apoio possível, não só dos trabalhadores, mas também de outras organizações da sociedade, preparando um grande e um forte dia 22. Muito bem, obrigado, Clemente. Obrigado ao pessoal do DIEESE. Aliás, hoje o DIEESE, na data de hoje, dia 7, sediou um encontro das centrais sindicais e seus departamentos jurídicos para tratar da medida provisória 873. O governo brasileiro, na calada da noite, no feriado do Carnaval, uma medida provisória assinada pelo Bolsonaro, presidente, pelo Guedes, posto Ipiranga, atacou duramente as finanças sindicais. Eu não conheço um ataque parecido nem na época da ditadura, tá? Eu sei que é até um pouco polêmico falar isso, mas na ditadura havia uma perseguição seletiva. Então, o sujeito era do Partido Comunista Brasileiro, lá perseguia. O sujeito era ligado a um movimento de oposição, lá, ligado ao Brizola, ligado ao Prestes, e lá perseguiam, etc. Agora é uma paulada na moleira que é para matar os sindicatos, né? Então, é uma técnica conhecida, né? Na guerra é o seguinte, você encantou o adversário e corta suas fontes de suprimento. Aí esse adversário, o inimigo, no caso, na guerra, ele começa a ficar exaurido, sem força, sem alimentos, sem recursos, etc, etc. Para quê? Para que ele se renda de forma humilhante. Nós, no movimento sindical, não vamos nos render de forma humilhante para ninguém. Nem para o Bolsonaro, não nos rendemos para o Garrasta Azul, né? Que era muito mais valente. Imagine para o Bolsonaro. Então, nós vamos resistir, porque é legítimo que o movimento sindical exista, é legítimo que ele exerça seu papel e represente as categorias. E vamos ver como é que a gente sobrevive, mas vamos persistir e não vamos nos render não, tá? Então, houve esse movimento, os jurídicos estão instruindo as suas entidades e a gente espera que nasça a luz desse debate e dessa discussão.
Ariano Soares, queria que você fizesse perguntas ao Murilo Pinheiro, faz favor. Claro, vamos dar início com a pergunta de João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. Ele diz assim: no dia 12, os sindicatos ligados ao CESP vão realizar um pré-seminário interno sobre barragens, acidentes, controle, fiscalização e etc. Como você pretende, a partir deste pré-seminário, organizar outras discussões sobre o tema? Ou seja, o que se desenha como perspectiva para o dia 12? Olha, obrigado a pergunta do João. Dia 12 agora de março? Guilherme, dia 12 de março, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma grande discussão preliminar ainda, para que a gente solte um grande seminário discutindo pontes, viadutos, obras de arte da Prefeitura, do Governo Estadual, Governo Federal e barragens. Tá. Na verdade, a gente pretende, através dessa discussão e tal, de repente pode sair uma proposta, isso depende do grupo todo, de propor ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, que crie uma secretaria ou secretarias em cada uma dessas áreas de manutenção. Tá. Ou um programa nacional, né? Por que não? Então, por isso que eu estou dizendo, nacional, federal, Secretaria Nacional de Manutenção, secretário municipal de manutenção, secretário estadual de manutenção, Entendi. com o intuito, Franzinho, de que a gente faça uma inspeção periódica, através de um profissional habilitado, uma inspeção periódica em cada uma dessas áreas. Tá. Pontes, viadutos, obras de artes, barragens, Tá. Com uma periodicidade determinada. Sim, como se com fosse uma norma checklist. técnica. Exatamente, com checklist, Sim, aonde o profissional vai lá e vê desde a grama até o guarda-reio lá em cima. Entendi. Onde o profissional acompanha isso e diz: é necessário que se faça uma manutenção desta forma. A manutenção fica barata, Sim. resolve o problema e a gente mantém por muito tempo. O que acontece, se a gente for direto no ponto, é que nenhum prefeito gosta de inaugurar a manutenção, né? Sim, sim. Nenhum governador também, nenhum presidente. Então, se nós tivéssemos, obviamente, depois de muita discussão de qual seria a proposta técnica, se nós tivéssemos a possibilidade de indicar isso, talvez, nós não tivéssemos mais nenhum problema dessa natureza no país. Porque você, com um número de profissionais habilitados que possam fazer essa inspeção e que traduzam num resultado de manutenção, por isso até nós citamos a Secretaria de Manutenção, Sim. possam, com isso, ajudar o cidadão, até porque, outro dia eu estava passando em cima de uma ponte e estava chovendo muito. Eu estava com uma companheira que falou assim: será que não tem perigo se as pontes estão ruins e agora com essa chuva? Sim, sim. Então, na verdade, eu acho que nós precisamos, de fato, preservar isso. Hoje o Brasil não é um Brasil mais jovem, Sim. como era. Então, hoje é um Brasil que as nossas obras de arte já envelheceram. Sim, sim. Nós precisamos ter manutenção periódica, nós precisamos ter fiscalização. E ainda a gente faz uma proposta que a gente ajude a montar um curso de fiscalização. Isso para engenheiros ou para técnicos? Para engenheiros e técnicos. Entendi. Um curso de fiscalização, no sentido de ajudar as prefeituras, o Estado, o governo federal, a ter mais profissionais habilitados a fazer isso. Entendi. Nós temos um número muito pequeno de profissionais que fazem inspeção de barragens. E no fim do impossível. ciclo, fica mais barato para todos nós. Fica barato para todos, isso sai barato. Imagine ali aquela estrutura aquela ponte, viaduto que vai para a Dutra. Sim. Eu não me lembro mais o número, mas foi em torno de 30 milhões, por aí, Tá. a reforma. Ficaria em 500 mil a 1 milhão, Tá. se tivesse feito a manutenção. Perfeito. Bom, Veja dia a 12. diferença. Interessante. Boa iniciativa esta, boa pergunta do João Guilherme. E vamos cobrir lá pela agência sindical.
Ótimo. esse evento do dia 12, porque as cidades... Aliás, hoje, eu vou contar um episódio prosaico. Eu encontrei a minha amiga Sueli, que faz acupuntura, estava conversando com ela e tal. Aí tinha um caminhão vendendo mexerica lá. Falei, vamos comprar mexerica lá. Aí fomos lá, comprei 2 sacolas de mexerica, dei uma para ela e tal. Você raramente para olhar para a calçada da rua onde você mora. Eu moro na Rua Maria Antônia, que é uma rua relativamente boa de São Paulo, né? Boa, claro. Toda esburacada, quer dizer, a cidade não tem manutenção. Não é? tem. Isso geraria emprego e movimentaria o comércio, que você venderia cimento, venderia produtos de material de construção, etc., etc. Mobilizaria as empresas de engenharia, de reparos, etc. Portanto, boa iniciativa. E, Franzinho, vai ficar muito mais caro. Né? Você Assim, sabe que se não consertar esses buracos e tal, lá para frente fica bem caro. Haja visto o caso aqui da ponte do Pinheiros, Murilo, que paralisou toda a zona sul de São Paulo, não é? Sem dúvida. Muito bem, muito bem. Diz o Eduardo que fazer mais perguntas, então encaminha a nossa Ariane Soares para que faça as perguntas ao Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, que hoje é o nosso convidado. Estamos falando sobre engenharia e desenvolvimento, buraco na rua, compra de mexerica também, tudo isso faz parte, tá bom? Vamos lá? Claro, vamos falar um pouco de economia agora. Pergunta de Rodolfo Viana, economista, ele é técnico da subseção do DIESE nos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos. Boa noite, Murilo. Gostaria de saber como o Sindicato dos Engenheiros está acompanhando a questão da Revolução 4.0 e quais impactos você imagina que ela possa ter na vida profissional dos engenheiros, uma vez que algumas economias desenvolvidas já estão colocando como certo que esta nova forma de desenvolvimento tecnológico irá pautar boa parte das relações produtivas no futuro, não tão distante. Obrigada. Você foi desafiado a uma falar tese, sobre né? 4.0, isso, Rodolfo, prazer em responder a você, obrigado pela pergunta, mas, na verdade, eu acho que essa discussão do 4.0 é uma discussão que ela é constante dentro do sindicato, dentro da área tecnológica. A partir de agora, a gente tem que discutir 4.0 em todas as questões que nós estamos tratando. Então, é fundamental que nós tenhamos essa discussão em pauta e que faça parte do cotidiano da área de engenharia e das áreas tecnológicas brasileiras. Perfeito. Murilo, você, além desse evento que vocês vão fazer agora, dia 12, eu acompanho já há alguns anos no sindicato um sistema interessante que vocês fazem, que é a preparação da campanha salarial. Sim. Não é? Eu acho até que é uma experiência que, se nós sobrevivermos, se o sindicalismo sobreviver e haverá de sobreviver, Sim. a gente precisaria expandir para outras categorias, que é o seguinte: os engenheiros lançam a campanha, chamam os RHs das grandes empresas, os grandes empregadores, e fazem ali uma espécie de bate-papo, um esquenta da campanha salarial. Aí um engenheiro já mais ou menos apresenta o que estão pensando, em que sentido mais ou menos será a pauta. As empresas descrevem ali a situação do mercado, sempre choram, evidentemente, faz parte, sim, mas isso ajuda em que sentido no êxito da campanha? Eu te pergunto se este ano vocês farão esse seminário preparatório da campanha novamente. Olha, isso ajuda muito, até porque a empresa se coloca, ela vê que é possível um diálogo, ela entende também, através também dos nossos consultores que passam, qual será a condução do ano, de que forma que nós estamos trabalhando, e esse ano nós faremos. Será no dia 29 de abril. Então, estão já está marcado. 29 de abril, nós vamos convidar novamente todas as empresas que nós negociamos, sim, em torno de 35, mais ou menos. Obviamente, algumas representam muitas, né? Tá. Então, nós negociamos com todas do Estado e essa discussão é bastante importante para nós. A database é única ou sistema? Não, tem database o ano inteiro. É? O ano inteiro. A partir de fevereiro, nós temos março, abril, maio, junho, julho, setembro. Quer dizer, praticamente a negociação todo ano. Negociação quase que o ano todo. Perfeito, perfeito. Murilo, vou pedir licença... Porque algumas demoram mais do que um mês, né?
Ah, claro. Já houve casos de precisar de dissídio? Ah, sim, muitas vezes. Com o setor privado ou com o setor público? Com os dois. É? E com quem é pior negociar? Com o patrão público ou o patrão do setor privado? Olha, a parada eu é posso dura. te falar que a parada é dura. Eu acho que com o público é mais difícil. O público é mais difícil. Não é uma parada dura. O público é mais difícil. O privado é mais direto e reto, né? Tá. O público exige algumas consultas fora e tal. Tá. Então demora um pouco mais. Perfeito. Murilo, dá licença que nós temos uma reportagem com o Chiquinho Pereira, que ele fala de segurança, tem a ver com engenharia, olha. A NR12. Na verdade, o que acontece? Deixa eu explicar a história. Eu fui lá ao Sindicato dos Padeiros, lá aqui perto, na verdade, na Rua Major Diogo, e tem uma escola de panificação e confeitaria. E o Chiquinho estava mostrando as máquinas e dizendo, olha, essa máquina não tinha essa proteção antigamente, não tinha, digamos, essa tampa que protegesse, não tinha barra, não tinha aquelas... como é que chama? Que você... Aquele mecanismo que você lateral, você bate e você paralisa a máquina, enfim, tem uma série... Botoeiras, que ele chama, se não me engano. E ele disse, nós devemos tudo isso à NR12. E contou que quando ele começou na categoria, ele via crianças mutiladas. Perdia o dedo, perdia a mão, etc. Então, ele deu um relato muito interessante sobre a importância de se manter uma norma regulamentadora para máquinas como a NR12, atacada pela CNI, não é CNI, não, CNI, Confederação Nacional da Indústria, e o governo muito feliz em querer acatar esse pleito da Confederação Nacional da Indústria de facilitar as regras de segurança, que seria um absurdo. Mas vamos escutar o Chiquinho, depois eu volto com o Murilo Pinheiro, pode ser? Muito bem, eu me encontro hoje no Sindicato dos Padeiros de São Paulo, na região central da cidade, mais precisamente na Escola de Panificação e Confeitaria da entidade. E vou falar com o Chiquinho Pereira, seu presidente. O Chiquinho me mostrou aqui na parte de cima, né, nós estamos no térreo, uma série de máquinas que os trabalhadores utilizam no seu cotidiano. E essas máquinas, elas precisam ter dispositivo de segurança. E o Chiquinho me dizia que essas máquinas novas, já seguras, são produto da NR12, da norma regulamentadora número 12. Chiquinho, conta como é que foi essa história para conseguir dar o mínimo de segurança para esses equipamentos. Começamos a trabalhar a NR12, que é uma norma de segurança, mas sempre tivemos a oposição do setor patronal, que dizia que nós exagerávamos naquilo que estávamos afirmando quanto aos acidentes. E foram anos, décadas, inclusive, de luta para tentar provar a existência desse fato tão grave. Na década de 70, tudo isso começou. Quando finalmente conseguimos conformar a NR12, a norma regulamentadora número 12, passamos a ter alguns resultados. Então, essas máquinas que vocês verem hoje, são máquinas, de certa forma, antigas, produzidas hoje, exatamente como era no passado. Só que hoje elas têm telas de proteção, têm esteiras, têm botoeiras, há uma série de coisas que minimizou realmente o problema dos acidentes nos locais de trabalho. E agora, recentemente, a última reunião se deu a semana passada da comissão tripartite que trata da NR12 e outras normas regulamentadoras. Pasme, incrível. Veio uma orientação do próprio Ministério do Trabalho, né? E segundo, não tenho isso confirmado, mas coloco aqui que pelo encaminhamento deve ser uma exigência da indústria nacional, da CNI, orientando a comissão tripartite que devesse flexibilizar a NR12. A flexibilização da NR12, ela significa a mãe de todas as NRs, porque a NR12 pega máquinas e equipamentos de todas as indústrias de uma forma geral. Indústria de panificação, indústria metalúrgica, química, farmacêutica e por aí vai. Então, esse novo governo começa a dar realmente maus sinais nessa questão de saúde e segurança. Estamos sendo convidados, assim, meio à força,
para uma reunião em Brasília, para tratar exatamente dessa questão. E eu sei o que vem ali. Vem um pedido exatamente no sentido de abandonar um pouco tudo aquilo que a NR12 produziu em termos de garantir saúde e segurança nos locais de trabalho. Então, temos que estar vigilantes 24 horas por dia, porque a cada reunião eles criam um obstáculo para não cumprir essas normas de segurança. Muito bem, voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no Ar, hoje recebendo o engenheiro Murilo Pinheiro, presidente do sindicato da categoria no Estado de São Paulo, da Federação Nacional de Engenheiros e da CNTU. Eu vou me filiar lá à confederação. Tá? Estamos esperando. Eu quero mostrar aqui alguns materiais de comunicação. Esse aqui é o tradicional, conhecido e muito bem feito, Jornal do Engenheiro. Inclusive se encontra aqui a sua editora Rita Casaro, que também é correspondente, nosso correspondente do nosso programa. E aqui a edição de fevereiro de 2019, portanto recentíssima, mostra o trabalho do CESP em defesa dos engenheiros. É uma edição centrada, quero crer, eu não li ainda, na questão da prestação de serviço, da assistência, enfim, da ação sindical efetiva. Também há aqui o jornal da Federação Nacional, e aí, evidentemente, pega um tema que é mais amplo, e tendo como gancho o problema lá em Brumadinho. Tecnologia e sistema de fiscalização teriam evitado tragédia em Brumadinho. Mais ou menos na linha, claro que com as devidas proporções, do que o Murilo estava falando de ter um sistema nacional de manutenção, de prevenção, com técnicos e com engenheiros. Murilo, eu queria encaminhar a nossa Ariane, ver se tem mais perguntas, senão eu toco o programa, pode ser? Não, vamos encaminhar a pergunta do presidente da Centec, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos, Educação e Cultura, Oswaldo Augusto de Barros. Ele diz assim: olá, Murilo, que crise de confiança, ele opina. A economia que nunca foi exata nos deixa pendurados na brocha quando tiram a escada em busca de outra solução. A engenharia é um dos setores mais conceituados no mundo pela excelência, seria capaz de, com isenção aos pecados cometidos, ser a mola propulsora do esperado crescimento econômico? Olha a responsabilidade, hein? Olha, a pergunta foi excelente, a responsabilidade também é muito grande, mas eu gostaria de frisar que a engenharia, de fato, é o caminho para o crescimento, desenvolvimento, para que a gente volte a crescer, volte a ter uma economia forte, é através da engenharia, é através de trabalhos ligados à engenharia. Acredito que somente pensar na engenharia, obviamente nós estaríamos dizendo que só a engenharia. Não, a engenharia com todos os seus, na verdade, com todas as profissões que possam estar trabalhando juntos, né? Até porque nós trabalhamos só no conjunto. Eu acredito que se nós pensarmos numa engenharia bem feita, numa condição de tecnologia, um desenvolvimento bem forte para o país, sem dúvida nenhuma nós teremos um acompanhamento, um crescimento da economia muito grande. Murilo, do novo governo eleito, né, foi eleito pelo povo, tem legitimidade. Vocês já receberam algum sinal de debate, de diálogo, de discutir algum projeto, de retomada de obras paradas, que é um pleito do sindicato, da federação? Já houve algum sinal nesse sentido ou está tudo ainda assim, esperando? Por enquanto, Franzinho, nós estamos esperando, mas esperando com muita ansiedade. Nós gostaríamos de estar discutindo, dialogando com esse governo, sim, no sentido de que a gente possa propor, por exemplo, o que você disse, nas obras paradas, se nós quisermos fazer com que o país ande, eu acho que o principal e o inicial seria concluir as obras paradas. Tá. Se nós quiséssemos isso. Se nós quisermos pensar em tecnologia, nós precisamos pensar também na educação, no crescimento da educação, na oportunidade a todos. Então, eu acho que é preciso. Então, se você me pergunta, já teve? Ainda não, mas estamos aguardando, estamos pensando, estamos buscando isso também.
Mas havia no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara, se não me engano, uma Frente Nacional em Defesa da Engenharia. Essa frente existe, é atuante ou está mais ou menos paralisado? Olha, tem uma Frente Nacional, a Frente Nacional era comandada pelo Ronaldo Lessa. De Alagoas, deputado de Alagoas, ex-governador e tal. Ele saiu, até porque saiu candidato e tal, e tem com outras questões. Tem lá um outro deputado, sem dúvida, um bom deputado também, que é do Ceará. Tá. Mas as coisas estão andando um pouco lentamente. Tá. Porque por conta de tudo isso que eu lhe coloquei. Tudo isso que nós estamos falando na questão do país, que precisa abrir o diálogo, precisa discutir. O Brasil, acabou o carnaval? Sim. Precisa andar. Nós precisamos reunir, nós precisamos discutir, nós precisamos participar efetivamente de um país com mais oportunidade, com mais tecnologia, com mais condição de crescimento. Tá. Nem o Twitter mandaram? Olha, nem o WhatsApp, viu? Nem o WhatsApp. Que geralmente é pelo Twitter, né? Então, o Twitter eu vi outras notícias. Não o Twitter bom. Parece que foi censurado lá. Inacreditável, só no Brasil. Eduardo, está mostrando que tem um intervalo, é que o presidente, esquecendo a liturgia do cargo, resolveu baixar o nível da discussão, né? O que não deve acontecer com ninguém que represente o coletivo, né? Porque você, às vezes, o seu fígado não tem o direito de respeitar o interesse público, os costumes das pessoas, os hábitos, etc. Mas aí o tempo dirá como é que isso será resolvido. Sintoresp, Sindicato Hoteleiro de São Paulo, participa todas as edições no intervalo do programa. Então, vamos ver a mensagem do que trata o Sintoresp. A doutora Adriana Sato, uma advogada muito gentil e muito atuante, fala do funcionamento do setor previdenciário da entidade, da assistência ao segurado. Vamos lá? O TV Sintoresp conversa hoje com a doutora Adriana Sato. Ela é responsável pelo setor previdenciário do nosso sindicato. Doutora Adriana, que tipo de atendimento que o setor faz? Hoje o setor ele faz atendimento a doentes, a pessoas que estão para se aposentar, pessoas que já se aposentaram e viúvas ou viúvos. O acolhimento, ele é feito pelo departamento social, então todos os empregados da categoria, eles são acolhidos, são atendidos. Se houver a necessidade de ingresso de ação judicial, o departamento social encaminha para o nosso setor, e aí nós fazemos o atendimento aos sócios. E se o trabalhador da categoria ou associado tiver alguma dúvida, como que ele deve proceder? Ele pode estar indo pessoalmente, lá no setor, está levando os documentos, ele pode estar ligando, mas é que normalmente quando eles ligam, nós pedimos para vir pessoalmente mesmo. Ou então, se a dúvida for bem simples, pode ser por e-mail. Eu posso passar o e-mail? Claro. É aposentados@sintoresp.org.br. E onde está localizado o setor? Quem quiser comparecer pessoalmente para tirar dúvidas, onde a pessoa vai? É de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Casper Líbero, 502, segundo andar. Qual o telefone? É 2189-7335. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje estou cansado hoje. Murilo Pinheiro, nosso convidado, presidente do Sindicato dos Engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu citei a Rita, esqueci de citar a presença da Paula, que é assistente direta do Murilo e sempre nos atende com muita gentileza e presteza. Quero registrar aqui Sérgio Buarque de Guzmão, que nos acompanha, Odete Santos fez um longo comentário, fez vários comentários, Laerte Teixeira da Costa, Potiguar Bloch, mais outras 11 pessoas, Juane Santos, Ferreira Vicente, Pedro Afonso Gomes, o Pedro, presidente dos economistas, obrigado Pedro, Anete Cláudia Alves, Fátima Correia, Augusto Peta, Marcos Fonseca, José Antônio Garcia, Fábio Batista e outras pessoas que nos assistem. Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos vocês,
Obrigado pelo prestígio. Aliás, deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte. É muito provável que nós venhamos a mudar o horário do programa. Mas nós avisaremos pelas redes sociais da agência sindical. E, se mudarmos, o programa passará a ser exibido, porque ele é exibido ao vivo aqui pela internet, e depois ele vai para Guarulhos no sábado à noite e para Brasília na terça-feira. A nossa ideia é fazer durante o dia justamente para fazer em cadeia, não sei se é em cadeia, em conexão, né, com a TV Guarulhos, porque aí nós passaríamos ao mesmo tempo pela internet e seríamos exibidos ao vivo em Guarulhos. Estamos estudando isso, talvez quarta-feira, talvez 16 horas, avisaremos lá pelo site da agência sindical, pelos nossos boletins, etc, etc. E, se mudarmos, vamos pedir às entidades que são amigas nossas que também divulguem nos seus sites, e certamente elas farão para ajudar na divulgação. Aí a gente avisa, ok? Obrigado. Ariane Soares tem uma pergunta ao nosso Murilo, nosso convidado. Vamos encaminhar a pergunta do jornalista Robson Gilgazola, do T-Comerciários. Ele diz assim: Murilo, tenho acompanhado vários discursos de parlamentares que asseguram estar nos municípios a retomada do crescimento econômico brasileiro. A atuação da engenharia é fundamental nestas empreitadas. Mas em quais aspectos, além da execução das obras, se daria a presença da engenharia nos municípios? Outro ponto, ela está bem representada no Congresso Nacional? Abraços. Obrigado, Robson. Na verdade, começando de trás para frente, eu acho que ela não está bem representada. Quer dizer, nós temos engenheiros lá, ela está fortemente representada, assim, qualidade de profissionais é muito boa, mas em número de profissionais, em número de engenheiros, ela está fraca. Nós precisamos pedir aí a todos, engenheiros, profissionais dessa área tecnológica, saiam candidatos, sejam deputados defendendo senadores, vereadores, prefeitos, governadores, defendendo a engenharia nacional. Agora, com relação à pergunta do Robson para as cidades do interior, eu acredito que em todas, como eu comecei dizendo aqui, em todas as ações tem engenharia. Então, a engenharia estaria presente na questão tecnológica, na questão ambiental, no transporte, no meio na energia, na habitação, nas empresas, nas construções das empresas, na educação. Na verdade, eu acho que a engenharia, nessas cidades do interior, como em todas as outras, pode dar uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da cidade e do país. Perfeito. Obrigado, Murilo. Eu vou encaminhar aqui o programa com o nosso convidado Murilo Celso Pinheiro e dizer que a doutora Sara Hacken, que preside a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, está nos acompanhando, Wilson Mede Ribeiro, Chiquinho Diez e outros companheiros que eu vou anunciar no correr do programa. Murilo, não tem jeito de não falar dessas medidas sindicais, antissindicais adotadas pelo governo. Eu queria saber em que medida a MP 873, baixada no Carnaval, atinge categorias, entidades sindicais de profissionais liberais como os engenheiros. Porque, na verdade, a MP, para quem não sabe, ela praticamente impede o movimento sindical, as entidades de classe, de fazerem recolhimentos, ainda que o recolhimento expresso, porque você vai ter que mandar um boleto para a casa do trabalhador. Quem sabe onde mora o trabalhador? Quem sabe onde mora um vigilante? Quem sabe onde mora um pedreiro? Quem sabe onde mora um garçom? Quem sabe onde mora um cobrador de ônibus? É muito difícil, até porque essa base, esse povo mais simples, muda muito. A vida faz com que eles mudem. Uma hora está morando com o primo, outra hora com o pai, outra hora no fundo da casa da mãe, etc. E os sindicatos não têm esse controle. É impossível ter esse controle. Rogério Marinho agiu com maldade, embora ele não tenha assinado, ele é o pai da criança, o autor intelectual da façanha. Queria saber, os engenheiros, como é que vocês estão avaliando e que saídas podemos ter diante da pancada que sofremos. Primeiro, eu queria falar um pouco da minha indignação, na verdade, do meu espanto. Se teve lá uma reforma trabalhista, sim, se já foi feito várias questões nessa direção, qual é a urgência, qual é a necessidade de uma medida provisória no dia 28 de fevereiro
deste ano. Talvez pelo final da contribuição sindical, seja no dia 28, eu não consegui entender o porquê. Tá. Acho que é uma coisa que já tinha sido feita. As coisas estavam caminhando, as coisas estavam se engrenando para poder crescer um pouco mais. Sem dúvida, essa medida adotada, ataca todos os sindicatos, inclusive todos os nossos sindicatos também de profissionais liberais. Essa medida ela é uma medida em que me parece que a intenção é acabar com as entidades. Nós temos a percepção, eu acho que todo brasileiro deveria tê-la, e até mesmo os empresários, de que essa medida imediatamente parece aos empresários que é uma medida talvez interessante, e há alguns outros que não são, alguns trabalhadores que não entenderam ainda. Na verdade, nós vamos ter uma fragilidade nesse contexto todo. Nós vamos ter uma dificuldade de representatividade. As empresas, os profissionais vão necessitar muito dessas entidades sindicais, dessa sociedade civil organizada, para que possam crescer, desenvolver, discutir, participar efetivamente das questões do país. Sim. Eu acho um desserviço muito grande, muito grande. Não acredito que essas pessoas, por exemplo, que participaram de montar essa medida, tenham pensado a fundo no que isso pode trazer para o nosso país. Sim. Um país que pode ter a sociedade civil organizada para participar efetivamente das questões nacionais, participar das questões da sociedade e interagir com a sociedade e o governo. Isso é uma coisa extremamente ruim para todos nós, sindicalistas, e para todos nós, cidadãos brasileiros, trabalhadores brasileiros. Eu gostaria de falar no ouvido de cada trabalhador, de cada empresário, para que eles ouçam, para que eles pensem nessa questão. É uma questão fundamental para o nosso Brasil. Murilo, a Assembleia Nacional Constituinte, eu acompanhei o processo, você também, certamente, ela consagrou a Constituição, na Constituição, o sindicalismo. O sindicalismo está ali, digamos, normatizado na Constituição, reconhecido como ente do Estado de Direito, como uma parte integrante do processo democrático, etc. Fazer essa mudança por medida provisória não é uma violência contra a própria Constituição? Sem dúvida, é um ataque frontal à Constituição. Eu tenho certeza disso. Eu acho que será necessário algumas medidas jurídicas para que isso tenha uma razão diferente. Mas o resultado fundamental e principal é essa medida ter saído. Sim. Pior do que atacar a Constituição é ela ter saído. Pois é. Porque não tem a mínima razão, a menor urgência para que seja feita uma medida provisória, já que a discussão, ela partiu, ela esteve lá da reforma trabalhista, ela esteve lá na Câmara Federal, deveria ter voltado à Câmara Federal para que isso tivesse acontecido. Sim. Para uma ampla discussão, porque não tinha a menor urgência. Claro. Não consigo entender essa questão. E aí você colocar, um ataque franco também à Justiça do Trabalho. Sim, sim, sem dúvida. Me parece que ao trabalhador, a Justiça do Trabalho foi criada lá atrás, com o Ministério do Trabalho, que também não existe mais, foi criada num sentido de que o profissional, o trabalhador, tem as suas garantias, é possível crescer, desenvolver. De repente, nós estamos com essa questão muito mal acabada. O Rogério Marinho, ele foi relator da reforma da trabalhista, eram para ter 12 ou 13 emendas e acabaram intrujando cento e tantas emendas, e ele agiu meticulosamente contra. E ele criticou um suposto ativismo do judiciário. Quero dizer aos que nos acompanham que o juiz não vai bater na tua porta para que você abra um processo.
O juiz não fica na esquina com a plaquinha dizendo, olha, o fórum fica aqui em tal lugar, vem aqui na vara número tal abrir seu processo, fazer sua reclamação. Isso não existe. A demanda que vai para a Justiça do Trabalho é porque é uma demanda concreta. E vou dar 2 casos aqui singelos, que possam parecer singelos, de uma atuação de jurídico sindicato recente. Todos sabem que me acompanham que nós trabalhamos agência sindical para os sindicatos hoteleiros de São Paulo. 2 casos em Guarulhos, por coincidência. Uma mãe não conseguia vaga na creche. Agora você imagine como é que é a vida de uma mãe que precisa trabalhar e não tem com quem deixar o filho, ou a filha, no caso era uma menina. O sindicato foi lá e conseguiu a vaga na creche. Não perguntou se ela era sócia, se ela não era sócia. Essa aí me parece que era sócia. Uma segunda era um caso muito maior, uma menina de 2 anos e pouco, com sintoma de epilepsia, e o plano de saúde não queria fazer os exames, porque disse que os exames eram caros. Aí o sindicato entrou na justiça e garantiu lá, acho que parece até R$60 mil para que a empresa de seguro de saúde cobrisse os exames. Ora, por que o Estado não deu creche para a filha da trabalhadora? Por que o Estado não garantiu o atendimento à saúde na rede pública para aquela mãe que também era trabalhadora? Essa me parece até que era uma camareira. E o sindicato precisou entrar com o processo. O advogado do sindicato não trabalha de graça e nem poderia fazê-lo. Você tem um custo de distribuir o processo, você tem um custo de acompanhamento do processo, todos os seus trâmites, na execução, etc., etc. E o dinheiro vai vir de onde? Da milícia? Da milícia não vai vir. O dinheiro tem que vir da base, é dos trabalhadores. Por isso, eu junto aqui a sua indignação, Murilo, porque não tem nenhuma razão para a gente sofrer esse ataque que nós sofremos. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Nós estamos caminhando aqui para o final do programa, faltam 5 minutos. Queria saber se a Ariane Soares tem alguma pergunta, se eu posso tocar. Tem uma moça que nos assiste, o nome dela é Odete Santos, ela deixou vários comentários e fez uma pergunta. Por que o salário do engenheiro no setor público não acompanha o salário mínimo definido pelo CREA? O engenheiro tem um piso? Isso. E esse piso é nacional? Esse piso é nacional. Só tem um equívoco, o salário é definido por lei e não é definido pelo CREA, né? Mas o CREA é nosso aliado, não é uma crítica, é uma informação. Agora, a lei, ela deixa de fora o funcionário público. Então, os funcionários que são funcionários públicos, eles não são abrangidos por essa lei do salário mínimo profissional. O que acontece? Nosso sindicato, nossa federação faz o seguinte, quando ele é demandado, ou seja, quando um profissional diz na prefeitura tal, no lugar tal, eu não estou ganhando salário mínimo profissional, nós vamos lá discutir, nós vamos conversar, nós vamos lutar para ajudar o entendimento da prefeitura ou do Estado com relação a essa questão. Então, só isso que eu queria deixar claro. O funcionário público não é atingido por essa lei. Tá. Muito bem. Eu quero registrar também outras participações aqui, nos acompanha Camila Souza, Mauro Rinaldi e outros amigos que eu vou dizendo aqui no correr do programa. Murilo, você disse que os engenheiros têm database vários meses do ano, né? Uhum. Qual é a grande reivindicação da categoria hoje? É de natureza salarial? Porque, claro, quando você fala de um padeiro, de um vigilante, de um trabalhador operacional, um metalúrgico, um condutor de veículo, etc., evidentemente que salta a questão salarial, né? No caso do engenheiro, é também o salário, são as condições de trabalho, jornada, o que é que pega? Bom, óbvio, né, que quando a gente discute com profissional, com um empregado, ele discute também a questão salarial, sem dúvida, para ver o desenvolvimento. Essa vem na frente. Crescimento, vem na frente. Mas nós temos aí o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, nós aprovamos, há muito tempo atrás também, uma questão num acordo coletivo, dizendo que o profissional tinha que ter 11 dias por ano de curso, pelo menos curso garantido a cada um dos profissionais. Por que nós fazemos isso? Porque, na verdade, é o seguinte, a engenharia, ela acompanha a tecnologia mundial. Isso é uma espécie de reciclagem, então. Você precisa reciclar, você precisa se especializar, você precisa o tempo todo estar atualizado com as questões da tecnologia mundial, brasileira e mundial. Tá. Então, isso
talvez o engenheiro pense muito mais forte nesse lado do desenvolvimento tecnológico do que nesse momento de um crescimento salarial, embora é de extrema importância para todos. Perfeito. Agora, Murilo, até teve um comentário aqui que eu não quis colocar no ar, da pessoa dizendo que o engenheiro, às vezes ele é acordado durante a noite para atender uma obra, que se sobressalta, etc, etc. O engenheiro fica meio assim, de stand-by? Então, o Depende engenheiro da função, né, o também, engenheiro né? depende do local que ele está trabalhando, depende da função, ele fica de plantão. Tá. Então, por exemplo, nós estamos discutindo hoje, por exemplo, eu estava discutindo com o pessoal da CPTM. Tá. Aí o engenheiro, nosso diretor, falou, hoje eu estou de plantão a noite toda. Olha, eu não sabia disso. Estou de plantão a noite toda. Caso ocorra alguma coisa, eu sou acionado para ir. Tá. E assim em cada uma dessas empresas que tem, que trabalham 24 horas. Sim. O metrô é mais ou menos assim também? O metrô também. Tá. Eles têm plantão, eles vão lá, vão atendê-los. E, na verdade, muitas vezes, o engenheiro nem tem muito essa questão de hora extra. Tá. Ele participa efetivamente, ele dá o seu melhor. Sim, bacana. Murilo, eu quero agradecer muitíssimo a sua vinda aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua presença, sempre generoso, sempre com a contribuição importante, inteligente, articulada, no rumo certo. Dizer que o sindicato o site, né, hoje se acessa muito pelo site, www.cesp.org.br. Você digita lá no Google também, Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, você vai certamente encontrar o sindicato. Fica aqui no centro de São Paulo, na Rua Genebra, praticamente ao lado da Câmara de Vereadores. Obrigado, Murilo, pela sua presença. Obrigado, Eduardo, Ariane, Éder e todos que nos ajudaram a colocar o programa no ar. E só quero fazer um comentário por último aqui, não entendam como um recado, tá? Nós estamos agora enfrentando também a reforma da Previdência, que é uma reforma neoliberal, radicaliza aquilo que é de solução neoliberal para o campo do segurado da Previdência. É muito ruim, é o modelo chileno. E começam a surgir as ilusões, como, por exemplo, essa questão da capitalização, que seriam fundos de pensão. Eu acho que certas misturas no mundo não dão certo. Misturar sindicalista com banqueiro não vai dar certo. Então, eu creio que é preciso ter bom senso, não ter assodamento e defender a Previdência como ela está, a Seguridade Social, na Constituição Cidadã, que nós ajudamos a construir no longo e heróico processo constituinte. É a Previdência Social Pública, Seguridade Social e sem essa de capitalização, porque nós já sabemos quem é que vai ser capitalizado. São os bancos, são as financeiras. E aí não dá certo juntar sindicalismo com banqueiro, não existe a menor possibilidade. Então, ao dizer isso, eu encerro o programa. Um abraço e até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.